Desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a nossa série de mensagens Entre Riscos, baseada no livro do profeta Daniel. E a nossa mensagem de hoje tem como tema Nos Desdobramentos dos Riscos. E tem como base o texto de Daniel, capítulo 7, versículos 3 e 14, que nos diz o seguinte: E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O problema dos riscos é que, às vezes, eles se desdobram. Tem riscos que se ramificam através de consequências e de mudanças. Consequências essas e mudanças essas que fazem com que seus efeitos se prolonguem no decorrer do tempo. Com isso, depois que o risco passa, nós ainda temos que lidar com os seus desdobramentos. A pandemia do novo coronavírus é assim. Existe, por exemplo, a previsão de terminar em pelo menos um ano. Mas depois que a pandemia passar, ainda existirão os seus desdobramentos. Porque existe o impacto da pandemia sobre o modo de vida das pessoas, a maneira como elas vão comprar, como elas vão vender, e também existe o impacto da pandemia sobre o lado econômico. Algumas nações vão precisar de pelo menos um ano ou mais para poder se recuperar do impacto econômico da pandemia. Saber que existem esses desdobramentos da crise pode gerar desânimo em muita gente. Porque além de a gente vencer uma pandemia demorada, a gente ainda tem que lidar com os seus impactos. No entanto, existe uma maneira esperançosa de ver os desdobramentos dos riscos que nós enfrentamos. Porque nós podemos ver com um olhar de esperança, mas uma esperança bem fundamentada. Porque somente uma esperança bem fundamentada nos dá firmeza diante das crises. Os fundamentos de uma esperança verdadeira nos mostram saídas no tempo presente, desde já. A esperança nos dá olhos para vermos essas saídas que acontecem desde já, no agora. Uma esperança bem fundamentada está baseada nas marcas da providência divina. A providência divina é o fato de Deus providenciar coisas para a continuidade da vida humana. Deus se faz presente nas crises, apontando escapes, apontando saídas. E aqueles que têm esperança e aqueles que andam com Deus veem esses escapes e essas saídas. Existe uma marca da providência divina que pode nos levar a uma postura esperançosa diante dos desdobramentos das crises que enfrentamos. E é sobre essa marca da providência que a Bíblia nos fala hoje. A voz das Escrituras falam que se você crê na intervenção divina, você vai encarar com esperança os desdobramentos da crise. A intervenção de Deus nos fatos é um dos aspectos da providência divina, no fato de Deus providenciar as coisas para a continuidade da vida. O profeta Daniel recebeu a revelação de que o povo de Israel iria precisar dessa intervenção dentro de uma crise que iria se desdobrar e, portanto, iria se prolongar. No versículo 3 do texto que nós lemos, o profeta Daniel viu que a crise de Israel iria se prolongar, iria demorar. Na época, quando ele teve essa visão, Israel estava sob o domínio da Babilônia. Mas, de acordo com a revelação que o profeta teve, esse domínio não iria parar em um reino apenas, não iria parar em Babilônia. A revelação mostrava que seriam 4 reinos no total, dominando o povo de Israel, bem como todo mundo. Ou seja, a crise de Israel iria se prolongar. Daniel soube disso
através de uma visão com 4 monstros, conforme nos diz o versículo 3. Ele viu 4 monstros subindo do mar, onde os monstros significam reinos e onde o mar significam as nações. Do meio das nações, 4 reinos se levantariam, dominando o povo de Israel e o mundo. O versículo 4 nos mostra que o primeiro monstro era um querube, ou seja, era um animal com corpo de leão e asas de águia. O querube era um símbolo da Babilônia. Os monarcas colocavam estátuas de querubes na frente do palácio para símbolo de proteção. Era o Império Babilônico que estava dominando Israel na época em que o profeta teve essa revelação. O versículo 5 nos mostra que o segundo monstro era parecido com um urso. Esse é o domínio Medo-Persa, o Império Medo-Persa. Esse foi o império que veio depois da Babilônia. A Média e a Pérsia eram do mesmo lugar, ou seja, do Planalto do Irã, e portanto podem ser considerados como uma mesma dominação. O versículo 6 nos mostra que o terceiro animal, o terceiro monstro, era um leopardo alado. Esse simboliza o Império da Grécia. A Grécia sucedeu o Império Medo-Persa depois de conquistá-lo. O texto diz que esse monstro tinha 4 cabeças. Parece indicar os 4 governantes que Alexandre o Grande tinha e que ele usou para administrar o Império Grego. Depois da sua morte, esses 4 governantes governaram o Império e criaram a dinastia Seleucida. O versículo 7 nos mostra que o 4º monstro era um monstro diferente dos outros 3. Esse é o Império Romano. O Império Romano conquistou a Grécia, sucedeu o Império Grego. O texto diz que esse monstro tinha 10 chifres. Esses 10 chifres simbolizavam 10 reis, o que significava dizer que esse império, o Império Romano, teria um domínio mais prolongado. O mais impressionante disso tudo é que Daniel recebeu essa revelação centenas de anos antes de se cumprirem. Daniel viveu por volta do ano 600 antes de Cristo. E essas profecias são um sinal do poder de Deus, um sinal da providência, Deus providenciando as coisas para preparar o profeta e preparar o seu povo para as coisas que viriam pela frente. Porque a crise que eles estavam vivendo iria se desdobrar. Mas, no versículo 14 do texto que nós lemos, Deus iria intervir dentro do prolongamento dessa crise. E ele iria intervir através de um reino diferente. Nos é apresentado 4 reinos humanos que passam. Eles vão intercalando, dando lugar entre si até que se acabem. Mas o texto nos mostra que Deus traria um reino que não passaria. O verso 8 e o verso 9 nos mostram que Deus intervém através de um julgamento na história. O versículo 9 diz que são postos tronos para o julgamento. É que os reis da antiguidade julgavam em seus tronos. O texto também diz que um ancião de dias sentou no trono para esse julgamento. A palavra ancião no Antigo Testamento significa líder, tem um sentido de líder. Existiam os líderes de lugares, de cidades e de famílias, e eles eram os anciãos. E isso tem paralelo com o grego do Novo Testamento para a palavra presbítero, que significa ancião e que eram os líderes da igreja primitiva. Esse ancião aqui, esse presbítero aqui, representa Deus, que está sentado no trono para julgar. O julgamento é o fim do rei opressor, do rei profanador do versículo 8. Um rei profanador representado por um chifre do 4º animal, profana as coisas de Deus e esse rei está sendo julgado agora. Isso parece ser uma alusão ao rei Antíoco Epifânio. Era um rei grego submisso ao Império Romano que profanou o templo dos judeus em Jerusalém. Em seguida ao julgamento e destruição desse rei, uma figura que o texto chama de Filho do Homem e recebe o reino nas mãos desse ancião de dias, que é Deus. Sabemos que 100 anos depois de
Antíoco Epifânio, surge então Jesus. E devemos lembrar que em suas pregações ele se chamava de Filho do Homem, uma alusão às profecias do profeta Daniel. Com o Filho do Homem se estabelece então o reino eterno. Esse reino foi trazido por Jesus, um reino espiritual estabelecido no coração daqueles que creem. Ou seja, esse texto nos mostra que diante dos reinos temporais, Deus intervém trazendo um reino eterno. Diante dos reinos que passam, ele traz um reino que jamais passará. Isso mostra a intervenção de Deus, Deus intervindo nos processos históricos, mostrando no meio das dimensões temporais princípios que duram para sempre. Perceba que nós temos motivos para crer na intervenção de Deus em tempos de crise. Porque Deus atua não somente nas crises, Ele atua também em seus desdobramentos, em seus prolongamentos. Deus tem mostrado a sua intervenção nos processos históricos. A ação de Deus está entremeada nos processos históricos. Enquanto a história se desdobra, a ação e a intervenção de Deus está nas entrelinhas ou está sobre as situações e os fatos. Isso é uma realidade tanto na história do mundo quanto na nossa própria história pessoal. Deus age nas brechas dos fatos, porque não existem crises perfeitas. As crises têm brechas. A sucessão de fatos não é uma caixa fechada. A sucessão de fatos tem fendas. Em algumas dessas fendas, em algumas dessas brechas, nós que somos imperfeitos podemos agir. E em todas elas, com certeza, Deus pode e Deus age. A intervenção de Deus é capaz de influenciar os rumos das coisas. Por um lado, Deus não impede os homens de viverem as suas decisões. Mas, por outro lado, Deus é capaz de influenciar na direção em que as coisas vão. Baseado nisso, creia nas evidências que apontam para a intervenção de Deus nas crises. Creia na evidência da limitação dos fatos. Os fatos têm limites, têm brechas. Se nessas brechas nós podemos agir, que somos limitados, quanto mais Deus. Creia também na evidência da grandeza de Deus. A grandeza de Deus é evidenciada na história, através dos cumprimentos de profecias como as de Daniel, profecias que foram proferidas centenas de anos antes e que se cumpriram em riqueza de detalhes. Grandeza evidenciada, acima de tudo, na forma como Deus interviu na história humana por meio do seu Filho Jesus Cristo. E quando Deus intervém na história e nas crises, Deus expõe a sua posição sobre os fatos, sobre as crises e sobre a vida. E a posição de Deus é que Ele quer que você olhe além do reino temporal, além dos reinos temporais. Ele quer que você olhe para o reino que não tem fim. Portanto, a intervenção de Deus nos mostra coisas duradouras. As coisas neste mundo podem até durar, mas não duram para sempre. A época dos impérios bélicos até que demorou, mas passou. Babilônia, a Média, a Pérsia, a Grécia e Roma. Da mesma forma, a pandemia com seus desdobramentos pode até demorar, mas não vai durar para sempre. Por outro lado, o reino de Deus nunca passará. O reino de Deus é um reino de princípios eternos, um reino regido por um Salvador eterno, um reino que quer nos conceder vida eterna, um reino cuja consistência pode nos encher de esperança para o agora e para o futuro. Por isso, ao olhar para frente, olhe além dos desdobramentos e prolongamentos das crises. Olhe para a intervenção de Deus. Por isso, ao olhar para frente, olhe para além dos reinos temporais, para além do reino temporal. Olhe para o reino de Deus que está com as portas abertas esperando por você. O Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.